Olá, pessoal. Eu sou o professor Canduga Oliveira. Atualidades. Vamos falar de saúde, que é um tópico que tem aparecido nos nossos editais. E recentemente nós temos tido aí o programa Mais Médicos, né? Que tem chamado muita atenção. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse assunto aqui para a gente ver nas nossas provas. Eu creio que ele vai aparecer nos próximos concursos aí. Vamos adiante aqui, ó. Primeira coisa, vejamos. Programa Federal Mais Médicos, programa do governo. A Constituição Federal de 1988, eu separei um artigo dela aqui. Do artigo 196 até o 200, trata da saúde lá na Constituição. E a Constituição Federal, no artigo 196, é clara, límpida e cristalina, quando diz assim, ó: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais, econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Bom, portanto, minha gente, o direito à saúde no Brasil ele é assegurado em lei. Está na Constituição Federal, no artigo 196. E não só a tratamento, mas aqui no nosso trecho a gente diz assim, ó, visem a redução do risco de doença. Então, prevenção, tratamento, atenção, promoção e tal, está contemplado na nossa Constituição Cidadã. Aliás, parabéns, nossa Constituição acabou de completar 25 anos, né? Houve festa também aí para a nossa Constituição, então essa Constituição Cidadã trouxe esse dispositivo que até hoje dá uma dor de cabeça danada para o governo. Porque para implementar essa medida constitucional, o governo teve que criar o SUS, o Sistema Único de Saúde. Bom, olha no nosso slide aqui, que nós temos um resuminho aqui do SUS. Apesar de SUS, Sistema Único de Saúde, apesar de reclamarmos da baixa qualidade, que é ruim mesmo, do atendimento que temos na rede pública de saúde no Brasil, na rede pública de saúde, perdão, o Brasil é o único, vou até sublinhar esse único aqui, ó. Apesar de reclamarmos da baixa qualidade, que é ruim mesmo, do atendimento que temos na rede pública de saúde, o Brasil é o único país em desenvolvimento do mundo que tem atendimento universalizado à saúde garantido na Constituição. Bom, então, vejam só. A Organização Mundial de Saúde, que é o órgão das Nações Unidas para a Saúde, considera o sistema brasileiro um dos melhores do mundo para países em desenvolvimento. Câmera em mim aqui, por favor. Bem, pessoal, diz a ONU, a Organização Mundial de Saúde, que o brasileiro reclama de barriga cheia. Países ricos, especialmente os países da Europa Ocidental, eles têm sistema educacional universalizado. Noruega, Suécia, aqueles escandinavos ali, não sei o quê, e funciona uma maravilha. O Canadá tem um sistema maravilhoso. O Reino Unido, ok? Tem um excelente sistema de saúde. Aliás, dos países ricos, um dos poucos que não tinha sistema de saúde universalizado era os Estados Unidos da América. O Barack Obama está tentando implementar lá agora, o tal do Obamacare. 47 milhões de americanos não tinham acesso à saúde e os republicanos não querem deixar de jeito nenhum. Eles acham que cada um tem que se virar por conta própria. É por isso até que eles não queriam aumentar o teto da dívida, porque queriam que o Obama adiasse em um ano a implantação de medidas do Obamacare, okay? Que vão custar uma grana preta, porque a área de saúde é cara. Aqui no Brasil costuma-se dizer que não é que falte dinheiro para a saúde, é porque o dinheiro é mal aplicado, mal distribuído, tá ok? E muito desse dinheiro se perde no ralo da corrupção, que é grande nesse setor, diga-se de passagem. A Organização Mundial de Saúde, então, ela louva o Brasil, porque dos países em desenvolvimento, que não é considerado rico, o Brasil é o único no planeta, que tem um sistema universalizado. Aqui, meu amigo, se você tem uma cirurgia urgente, você pode entrar com uma ação na justiça e obrigar o governo a custear a sua operação. Ah, meu pai está com câncer, tem que tomar uma injeção que custa 20 mil reais. O Estado é obrigado. Ah, eu tenho um filho pequeno que não pode tomar um leite que custa 200 reais a lata. Você entra na justiça, o governo é obrigado a te dar. Lá nos Estados Unidos, antes do Obamacare, se você tivesse esse tipo de problema, você ia morrer sem a vacina, sem receber o benefício e tal e tudo mais. Então, por isso que a Organização Mundial de Saúde
diz que nós, apesar de termos um sistema que precisa de aprimoramento, e eu acho que precisa muito mesmo, ainda, nós somos felizes e não sabemos, que na maioria dos países de desenvolvimento do mundo você não tem isso não. Não pode nem entrar na justiça para reivindicar. Bom, para melhorar o atendimento do SUS, tá ok? Para melhorar o atendimento do SUS, a presidenta Dilma, principalmente depois dos protestos de rua, resolveu criar o programa Mais Médicos, que é um programa que inicialmente ele quer abrir vaga para 10 mil médicos no setor público. Esses médicos serão mandados para as periferias das grandes cidades e para o interior do país, para regiões remotas do país, onde muitos médicos não querem ir. Eles alegam que não tem infraestrutura e tal, que os salários não são atraentes e tudo mais. Tem município no interior do Brasil aí, pessoal, que tem vaga para médico. Eu estava vendo Imperatriz no Maranhão, tá ok? Um abraço para a galera de Imperatriz aí, viu? Imperatriz no Maranhão, cara, uma cidade bacana. Tem voo da Gol, voo da Azul na cidade. Tinha uma vaga lá para pediatra, 30 mil reais por mês. A galera não queria ir para Imperatriz, tem lógico um negócio desse. Então, faltando 30 pau por mês. E os caras, não vou não para Imperatriz, não. Uma cidade de mais de 150 mil habitantes, com voo da Gol, voo da Azul e tal, e dificuldade médica até para lá. Então, o governo decidiu oferecer vaga para os médicos brasileiros. Se eles não quiserem ir, dizendo o governo que vai chamar médico estrangeiro. E esse programa está dando o que falar. Olhe no slide para a gente ver um resuminho. O que é o programa Mais Médico? Ok? O programa Mais Médicos foi instituído por uma medida provisória assinada pela presidenta Dilma Rousseff e regulamentado por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e também da Educação, que os médicos estrangeiros que vier vão ser acompanhados pelas faculdades de medicina. Então, o Ministério da Saúde e o MEC, através das faculdades de medicina, vão monitorar os médicos, supervisionar, treinar e tal. Então, uma portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Educação. Faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, com o objetivo de acelerar os investimentos em infraestrutura nos hospitais e unidades de saúde e ampliar o número de médicos nas regiões carentes do país, como os municípios do interior e a periferia e as periferias das grandes cidades. Câmera minha aqui, por favor. Bom, pessoal, olha só, a presidenta Dilma, então, esse é um dos 5 pactos. Lembra que nós estudamos na parte de política que depois dos protestos de rua, a presidenta fez os famosos 5 pactos, de melhorar o sistema de transporte, de fazer uma reforma política, de melhorar o sistema de saúde, de combater a inflação e tal, parará. E um desses pactos foi exatamente o pacto de melhorar o sistema de saúde no país. Ela prometeu, então, trazer esses médicos estrangeiros para cá. Acontece que esse programa Mais Médico vem enfrentando uma oposição gigantesca da classe médica no Brasil, ok? Olha aqui no nosso slide para a gente ver do que se trata. Oposição. O programa vem enfrentando fortíssima oposição da classe médica, que o governo e parte da sociedade entende ser apenas corporativismo e reserva de mercado de trabalho. Bom, câmera em mim, é polêmico isso, dizer que é apenas corporativismo e reserva de mercado. Os médicos têm a sua posição, ok? Tem críticas ao programa e dizem que não é meramente uma reserva de mercado de trabalho. Eles estão preocupados com a qualidade desses médicos que virão, com o próprio atendimento das pessoas, enfim. Vamos ver o rol de críticas que os médicos têm ao programa aqui. Olho na tela, por favor, para a gente ver quais são as críticas que o Conselho Federal de Medicina faz ao programa. Eles falam que não é só reserva de mercado, não, que não é só corporativismo, não. Ó, o que o CFM diz é que os médicos não vão para o interior porque não encontram infraestrutura adequada. Você vai para uma cidadezinha do interior aí do Brasil, ou para uma periferia de grande cidade, você chega lá, falta medicamento, falta maca, falta coisas básicas para o médico atender, falta segurança, às vezes para o médico, falta de tudo e tal. O valor da bolsa não é atrativo. O Conselho Federal de Medicina recomenda que o salário base do médico deve ser de R$ 10.200 para 20 horas semanais. É o que o Conselho define como salário base, 10.200 para 20 horas semanais. A bolsa que o governo está oferecendo é de R$ 10.000 para 40 horas.
e o médico tem que ter dedicação exclusiva, ok? Então, eles acham pouco, 10 mil para ir para o interior. Eles dizem que o programa precariza e explora o trabalho médico, que é um profissional que tem que estudar o resto da vida, são 6 anos só de faculdade, mais especialização, e tem que passar o resto da vida se qualificando, estudando. Então, esse programa precariza e explora o trabalho do médico, principalmente que os médicos, os estrangeiros que virão para cá, não vão ter garantia trabalhista, 13º e tal, carteira assinada, esse tipo de coisa. Vão ter a bolsa. Bom, na verdade, os médicos que vêm, pessoal, eles vão ter, além dos 10 mil de bolsa, o governo diz que vai fazer contrato de trabalho com eles sim, e inclusive esses médicos que vão para as regiões mais distantes vão ser transportados pela aeronáutica e pelo exército. As Forças Armadas vão ajudar no transporte desses médicos e as prefeituras vão fornecer moradia e alimentação para os médicos. O cara vai ganhar grana limpinha. Então, o CFM também diz que os médicos estrangeiros não passam pelo Revalida, que é o exame obrigatório para médicos formados no exterior poderem trabalhar legalmente no Brasil. Bom, o Revalida realmente é exigido de médicos que querem trabalhar no país. O governo diz que o Revalida não vai ser feito por esses médicos, porque se o médico fizer o Revalida, ele pode trabalhar onde ele quiser no país. E quem vier de fora, médico estrangeiro, vai ter que trabalhar onde o governo mandar ele trabalhar. Se ele fizer o Revalida, ele não é obrigado a ficar, mas sem o Revalida, a autorização dele é precária, ele só pode ficar onde o governo mandar. A autorização é para que o médico fique 3 anos e pode ser renovado por até mais 3, a presença dele no Brasil. Se ele quiser ficar além disso, ele vai ter que fazer o Revalida. Ok? Mas esse exame Revalida, ele já é considerado uma reserva de mercado. Quem está no mercado diz que o Revalida é tão ferrado, mas tão ferrado esse exame, que se os formandos de medicina brasileiros forem fazê-lo, vão tomar pau assim à torta e à direito. Em testes feitos, informalmente, 10%, estima-se que 10% dos formandos em medicina das universidades brasileiras conseguiriam passar no Revalida. É algo parecido com o exame de ordem da OAB aí. Seria mais ou menos no mesmo esquema, tá ok? Então, já seria em si uma reserva de mercado. O CFM também diz que a maioria dos médicos que virão serão cubanos e que esses cubanos serão explorados pelo governo ditatorial dos irmãos Castro, dentre outras críticas, tá ok? Vejam só. Esse caso dos cubanos é um caso complicado mesmo. Cuba é o país que tem mais médicos por habitante no mundo. São 6 médicos por habitante. E como o país vive um embargo comercial dos Estados Unidos, o país precisa de dólares, geralmente o que Cuba faz? Eles mandam médico para missões humanitárias no exterior e esses médicos cubanos eles não recebem o salário diretamente, não. O salário ele é pago para uma organização chamada OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Solidariedade. A OPAS repassa o dinheiro para o governo dos irmãos Castro e apenas uma parte do dinheiro é devolvida para o médico. Estima-se que os médicos que vieram para o Brasil de Cuba, dessa bolsa de 10 mil reais, eles vão ficar com cerca de R$ 1.000 apenas. E o restante do dinheiro vai para o governo de Cuba. Então, os médicos daqui dizem que eles são usados como escravos pelo governo cubano para manter no poder a ditadura dos irmãos Castro. Ok? Outra preocupação que o CFM diz é que os médicos têm problema com a língua. Nós somos um país gigantesco, aqui do Rio Grande do Sul até o Amapá, são 4.500 quilômetros, da Paraíba até no Acre é mais uns 4.500, e cada região do país os nomes da doença vão mudando. Eles querem saber como é que o médico estrangeiro vai agir quando o cabra chega lá queixando de um nó nas tripas, uma espinhela caída, se os caboclos vão saber o que diabos é essa doença. Os médicos que falam espanhol ou português, tudo bem. Mas tem médico que vai vir de país que fala inglês, isso, aquilo. O cara chega lá, eu estou com a espinhela caída. Então, como é que o sujeito vai atender? Então, realmente é complicado isso daqui. Como é que o governo se defende das críticas? O governo se defende das críticas com números. Números do Ministério da Saúde contestam as críticas. Olho na tela. Números do Ministério da Saúde contestam as críticas. O CFM diz que não falta médico no Brasil. O governo diz que falta sim. O Ministério da Saúde afirma que o Brasil tem um déficit de 54 mil médicos acumulados nos últimos 8 anos. E que mais
35 mil vagas vão ser abertas até 2015, tá ok? Mais 35 mil vagas vão ser abertas até 2015. O Brasil possui 1,8 médicos por 1.000 habitantes. A ONU não tem um número exato, pessoal. A ONU não recomenda um número exato de médicos, não. Mas o Brasil diz que toma como exemplo o sistema público do Reino Unido. Lá são 2,7 médicos para cada 1.000 habitantes, lá no Reino Unido. E é o segundo maior sistema público de saúde do mundo. O Brasil diz que quer chegar pelo menos nesse patamar. 2,7 médicos para cada 1.000 habitantes. Então, o Brasil possui 1,8 médico por 1.000 habitantes, índice menor que o da Argentina, que tem 3,2, do Uruguai 3,7, do Reino Unido 2,7, de Portugal 3,9 e da Espanha 4. O Brasil só aceita médicos estrangeiros de países que tenham mais de 1,8 médicos por 1.000 habitantes, para não tirar médico de país que já tem menos do que nós. Então, se o médico quiser vir de um país que tem 1,5 médico por 1.000 habitantes, ele não pode vir. Tem que ser de país que tem de 1,9 para lá. O governo reclama que os médicos estão mal distribuídos pelo país. Na região sul e sudeste, a concentração de médicos é muito grande. Agora, no norte e nordeste, principalmente no norte e nordeste, o número de médicos é insuficiente. Até mesmo no interior de São Paulo, o governo prova com dados que estão lá no site, no interior de São Paulo é difícil você ter uma proporção de médico razoável. O governo não consegue preencher as vagas oferecidas nas cidades do interior e nas periferias das grandes cidades. Os médicos se recusam aí, alegam falta de estrutura, não sei o que e tudo mais. E os médicos estrangeiros, apesar de passar pelo Revalida, não, saiu errado isso aqui, ó. Os médicos estrangeiros, apesar de não passar, gente, pelo amor de Deus, ó, faltou um não aqui, hein? Perdão, viu? Isso aqui fui eu que errei. Então, os médicos estrangeiros, apesar de não passar pelo Revalida, terão supervisão e avaliação de universidades brasileiras. Se dessa supervisão e avaliação, eles podem ser desligados caso não atendam às necessidades do programa. Tá bom? Bem, o programa Brasil Carinhoso também atua na área da saúde. Olha aqui, ó. O Ministério da Saúde está expandindo a distribuição de doses de vitamina A para crianças entre 6 meses e 5 anos. Vitamina A para crianças entre 6 meses e 5 anos nas unidades básicas de saúde e em campanhas de vacinação. O Brasil Carinhoso também aumenta a oferta de sulfato ferroso na rede de atenção básica de saúde, uma vez que a necessidade de ferro das crianças menores de 24 meses é muito elevada e dificilmente provida apenas por alimentos. A distribuição gratuita nas unidades do Aqui Tem Farmácia Popular de medicamentos para asma, a segunda maior causa de internação e óbito de crianças, completa o pacote da Ação Brasil Carinhoso na Saúde. E esse programa Aqui Tem Farmácia Popular distribui também não só para crianças, mas distribui remédio gratuito para pessoas portadoras de doenças crônicas, como cardíacos e pessoas que têm hipertensos e tal, esse tipo de coisa. É isso, minha gente. Sobre saúde, ficamos por aqui. E então vamos encerrando este assunto. Um abraço a todos.